Olá, amigos! Sejam bem-vindos à segunda parte da disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica. Nesse módulo, nós vamos tratar exclusivamente sobre o projeto da pesquisa. É uma fase muito importante da pesquisa científica que exige um certo esforço para que o teu trabalho chegue a um resultado satisfatório no final. Vamos dividir essa parte em 3 aulas. Nessa primeira aula, vamos falar sobre definição, escolha do tema e o problema de pesquisa especificamente. Os objetivos de aprendizagem dessa aula são definir o projeto de pesquisa, conhecer os elementos constituintes deste projeto, reconhecer a importância da escolha do tema para o sucesso da sua pesquisa, identificar e formular o problema de pesquisa e entender as funções da introdução dentro do projeto. Vamos inicialmente falar um pouco a respeito da pesquisa científica. Todos nós sabemos, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos, enquanto profissionais, que não existe conhecimento sem a pesquisa científica. Ela é fundamental para gerar novo conhecimento. É a partir desse novo conhecimento que nós podemos mudar protocolos, que nós podemos mudar a forma de atendimento, podemos mudar a prática profissional. E tudo isso tem como objetivo fundamental a melhoria na qualidade de vida da nossa população. Por isso é tão sério, é tão importante a definição de um projeto de pesquisa. E dessa forma, nós temos que fazer uma trajetória sistematizada, regulada, uma trajetória formal que nos permita ter sucesso ao final dessa pesquisa. Então, nós temos que usar sempre o método científico para que a gente atinja esse propósito, tendo base com uma observação rigorosa e tendo imparcialidade em relação aos fatos que estamos analisando. Se nós formos analisar tudo isso, qualquer pesquisa ela vai surgir a partir do que já existe, a partir do que já foi publicado, do que já foi observado, a partir das situações que pesquisadores que vieram antes de nós trabalharam. Então, tudo que está posto na literatura serve como base para a gente ter uma ideia. E a partir dessa ideia, com características inovadoras, seja em relação ao tema, seja em relação ao método, ela vai formando esse círculo da pesquisa científica que passa pela formulação do problema, pela imersão no campo, no tema que você vai trabalhar. A partir daí podemos ter uma concepção do desenho do estudo ideal para tratar daquele tema, definir a amostra, definir como vamos acessar essa amostra, poder fazer um planejamento em relação à coleta de dados, seguida de uma análise rigorosa, bem planejada, interpretando os resultados e, por fim, elaborando um ótimo relatório desses resultados, que normalmente se dá a partir da escrita de um artigo científico. Então, essa ideia inicial é o que vai movimentar toda essa roda da pesquisa científica e a partir daí a gente vai ter a geração do novo conhecimento. Se formos analisar o ponto em que nos encontramos atualmente, nós estamos aqui, nós estamos nessa fase de engatinhar. Eu gosto muito de usar essa metáfora da criança aprendendo a andar. Quando nós vamos fazer uma pesquisa científica, nós não podemos passar imediatamente desse ponto do engatinhar para o ponto em que já estamos de pé e andando normalmente. Existe uma sequência lógica, uma ordem para a abordagem desses tópicos. E isso é sistematizado, não pode ser aleatório, não pode ser à vontade. Então, nós temos a metodologia científica justamente para nos guiar, para nos orientar, para que a gente possa passar dessa etapa inicial para a etapa final sem intercorrências, sem percalços, sem ter que refazer essa pesquisa ou sem colocar viés desnecessário nos nossos resultados. Então, cada etapa de uma pesquisa científica, ela tem que ser abordada corretamente e é condição e fundamento para a etapa seguinte. Continuando nessa metáfora que nós colocamos aqui, nós estamos na fase do engatinhar, ou seja, nós estamos planejando o que vamos fazer. E é isso que é o nosso projeto de pesquisa. É isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje.
Então, vamos planejar, vamos pensar em cada uma das etapas, a fim de que a gente não encontre problemas no desenvolvimento dessas etapas. Sejam problemas de ordem material, porque faltou recursos, sejam problemas de ordem metodológica, porque o método que nós estamos utilizando ou pensamos em utilizar não é adequado para a resolução daquele problema de pesquisa, seja em função dos recursos humanos que estão faltando, para que a gente consiga realizar todos os nossos propósitos, enfim, vamos planejar tudo isso antes, a fim de que a pesquisa transcorra com bastante tranquilidade. Então, inicialmente, vamos definir o que é projeto de pesquisa. Nós podemos dizer que projeto de pesquisa é uma sequência de etapas muito bem estabelecidas pelo próprio pesquisador e que direciona a metodologia aplicada no desenvolvimento da pesquisa. Então você, enquanto pesquisador, você tem noção do quanto você consegue atingir, do grau de maturidade que você tem para executar aquele trabalho, do nível de conhecimento necessário para a execução do trabalho. Então você tem autonomia para definir o teu projeto de pesquisa de acordo com as características tuas, de acordo com as características do seu orientador, de acordo com a linha de pesquisa que você está inserido e que a tua pesquisa também vai fazer parte. De uma outra definição, nós podemos dizer que trata-se da construção lógica e racional que traça os pontos a partir dos quais a pesquisa vai tratar. Também nós podemos dizer que são os passos que serão executados no decorrer dessa pesquisa. Ou seja, nós temos que planejar. A partir do momento que nós planejamos corretamente, a execução se tornará mais fácil. Todo projeto de pesquisa, isso eu acho que é uma questão óbvia, já que é um planejamento, ele tem que preceder a execução da pesquisa científica. Tá? É importante que nesse momento o pesquisador se foque naquela situação, tenha disciplina, tenha concentração, no sentido de executar todas as fases, no sentido de executar cada um dos procedimentos necessários da maneira mais correta, mais rígida e mais sistemática possível. Ela deve oferecer de forma pormenorizada e sistematizada cada uma das etapas, desde a definição do problema, definição dos objetivos, a execução de cada uma das etapas, até o cronograma, ou seja, até a cada um dos meses ou do período de tempo necessário para a execução daquelas etapas. Vai responder as perguntas: o que pesquisar, por que pesquisar e como pesquisar. Então, é interessante lembrar sempre dessas três perguntas. Enquanto você estiver planejando, redigindo o seu projeto de pesquisa, esses três elementos não podem ser abandonados. Então, nós sempre temos que pensar no que estamos pesquisando, por que estamos pesquisando e como pesquisamos. Ou seja, falar sobre o tema, sobre a sua justificativa e sobre a sua metodologia, que são os elementos fundamentais para serem definidos no projeto de pesquisa. Ao fazer isso, ao se focar na pesquisa, ao se focar na literatura que vai embasar o teu tema, você tem uma oportunidade única enquanto pesquisador. Você tem a oportunidade de refletir sobre a pesquisa antes de iniciar. Você consegue ver cada vertente, cada faceta daquele tema, a fim de identificar as possíveis falhas ou as possíveis virtudes que o tema apresenta. Da mesma forma, você pode analisar a metodologia, verificando se aquela metodologia que será empregada, ela está adequada para os objetivos que você propôs. Outra coisa super importante em relação ao planejamento é você ter a oportunidade de ler na literatura e de identificar se essas pesquisas em relação ao tema já foram realizadas anteriormente. Se eu tenho uma gama muito grande de pesquisas já realizadas sobre o tema, se eu já tenho um consenso na literatura a respeito do tema que você decide pesquisar, será que vale a pena eu acrescentar uma nova pesquisa em todo aquele rol de pesquisas que já estão disponíveis na literatura? Isso também é um momento legal no projeto. Você pode parar e pensar.
Se esse tema já está muito falado, já está muito publicado, será que eu consigo encontrar uma vertente nova, uma faceta diferente para que eu possa dar um certo grau de ineditismo e avançar um pouquinho no conhecimento a respeito do assunto? Isso é um momento fundamental para a gente pensar durante a execução do projeto de pesquisa. Além disso, nós podemos, nesse momento, padronizar as metas e os passos. Isso é importante quando nós temos não apenas um pesquisador, mas o que é muito comum nos dias de hoje, uma equipe de pesquisa. Dessa forma, todos os membros dessa equipe vão falar a mesma língua e vão buscar os mesmos objetivos. O projeto serve para essa padronização e para que todos os membros da equipe trabalhem em conjunto, trabalhem buscando as mesmas realizações. Além disso, nós temos que pensar nos princípios éticos. O projeto de pesquisa também nos presta para nos ajudar com relação à ética em pesquisa. Estamos usando pacientes, seres humanos, estamos usando algum recurso que vem de um paciente, como por exemplo o sangue ou dentes, que são situações que envolvem também o CUEP. Estamos usando animais, que vai envolver o Comitê de Ética em Pesquisa em Animais. Nesse momento, nós temos que ver se esses princípios éticos vão estar presentes na nossa pesquisa para que nós tenhamos a chance de submeter o nosso projeto ao Comitê de Ética de Pesquisa. Nenhum projeto deve começar sem que haja a aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa da instituição a que aquele pesquisador está relacionado. Então, no nosso caso, aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, nós temos tanto o Comitê de Ética de Pesquisa em seres humanos quanto de animais. Então, todos aqueles pesquisadores que têm na amostra alguma relação com o ser humano ou com os animais, eles devem necessariamente submeter esse a pesquisa para o Comitê de Ética da instituição. Então, também precisamos estimar os recursos necessários, sejam eles humanos, financeiros ou tecnológicos, e definir o cronograma. Se você faz tudo isso no projeto de pesquisa e você chega à conclusão, por exemplo, que na universidade que você está ligado não existe algum recurso tecnológico, alguma máquina específica para determinado teste, você tem a chance aqui no projeto de pesquisa de modificar esse teste ou de buscar esse recurso numa universidade parceira. Mas tudo isso tem que ser analisado antes, durante a execução, a redação do projeto de pesquisa. Então, quais são os elementos que vão gerenciar, que vão compor o projeto de pesquisa? Nós sempre temos que iniciar com a definição do tema. Isso é fundamental, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A partir do tema, buscamos um referencial teórico que vai nos ajudar em dois outros pontos que são fundamentais para realizar a justificativa do estudo e para definir o problema de pesquisa. Então, basicamente, esses 4 elementos estão todos interrelacionados. Eles dependem do referencial teórico para que nós possamos fazer o tema, a justificativa e definir o problema. O conjunto desses 4 tópicos nos levam diretamente para a definição dos objetivos de pesquisa. E a partir daí, nós podemos definir a metodologia que será utilizada para que a gente consiga atingir os nossos objetivos e resolver o problema de pesquisa. E também nós vamos definir o cronograma, ou seja, o tempo necessário para executar essa pesquisa, os recursos e, por fim, vamos colocar lá no nosso projeto as referências que foi utilizada. Bom, primeira parte, definição de tema de pesquisa. A definição do tema de pesquisa pode ser uma etapa muito difícil para muitos pesquisadores, mas não é tão complicado assim de definir. Por quê? Porque nós temos pessoas que vieram antes de nós, que publicaram muita coisa em relação ao tema. Então, nós podemos ler a literatura e, a partir do que já está publicado, a gente pode ter a ideia para a nossa pesquisa. Então, como vocês podem observar, essa ideia brilhante ela não vai cair do céu. Não existe nenhum pesquisador que simplesmente deu um clique e a ideia brilhante apareceu.
Aí, o tema já faz parte daquele processo de foco, de organização, de sistematização. Eu preciso de leitura. Além disso, eu posso ter uma relação com os profissionais que trabalham na área, eu posso ter uma relação com outros alunos, com os professores, eu posso verificar o que está se falando em congressos, em simpósios. Tudo isso me ajuda a conhecer melhor aquele assunto para que eu possa definir o tema com mais clareza. Qualquer pesquisador precisa, normalmente, não existe exceção, de ter essas 4 situações aqui relacionadas a fim de que a gente possa definir o tema com mais facilidade. Quais são essas propriedades, essas características? Então, não existe um pesquisador sem curiosidade. O pesquisador tem que ser um curioso por si só. Ele precisa ter iniciativa e disposição para ir atrás do que ele precisa, para conversar, para buscar na literatura, para ir a congressos, para ler em livros textos. E é óbvio que toda essa informação só vai funcionar a partir de um raciocínio lógico, a partir de uma sequência ordenada de ideias até que a gente chegue no tema final do seu projeto de pesquisa. Então, as ideias vão se formando à medida que o pesquisador mergulha naquele tema escolhido, certo? Então, as ideias, elas vão precisar de um processo de reestruturação, de clareza, de refinamento. Por exemplo, você está num congresso ou você está assistindo um simpósio ou você recebe uma revista científica no seu consultório, na sua farmácia, no seu local de trabalho. Então você para e pensa, eu tenho um dia super atribulado, eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia a dia, eu tenho muitas responsabilidades no meu trabalho, mas eu vou parar e eu vou dedicar 20 minutos, 30 minutos para estudar esse assunto, porque esse assunto eu tenho vontade de conhecer mais. Talvez seja esse um dos assuntos interessantes para você trabalhar como tema da tua pesquisa. É um assunto que te desperta o interesse, é um assunto que te entusiasma, é um assunto que você provavelmente já detém algum conhecimento e gostaria de aprofundar. Por outro lado, você também pode ter vontade de conhecer mais a respeito de um assunto onde você ainda não domina, mas você tem curiosidade. Então, você poderá também selecionar uma situação como essa, um tema que você não domina, mas que você se propõe a estudar. É óbvio que quando nós selecionamos esse tema que você não tem tanto domínio, você vai ter um trabalho extra, você vai ter que estudar mais, você vai ter que pesquisar mais, você vai ter que se dedicar mais. Mas também você tem o estímulo de gostar daquele assunto e querer aprender mais a respeito dele. Uma outra situação que nós temos que avaliar também é se há tempo hábil para eu concluir essa pesquisa. Dependendo do tema e dependendo da duração do curso que você está fazendo, você não tem essa possibilidade de resolver os problemas relacionados àquele tema dentro do período de duração de curso, considerando o momento em que você deve entregar a tua monografia. Isso deve ser pensado também no momento da definição do tema. E, além disso, a questão de você se sentir capaz para trabalhar com aquele tema do ponto de vista das metodologias empregadas, do ponto de vista dos recursos necessários, do ponto de vista de quanto você vai ter que doar do seu tempo no dia a dia para a execução daquele trabalho especificamente. Mas nós não podemos ficar só nessa análise superficial. Vamos então agora fazer uma análise um pouco mais aprofundada das possibilidades que nós temos em relação à escolha do tema. Uma coisa muito importante é esse ponto que está colocado aqui. Será que há necessidade de eu pesquisar esse tema? Será que esse tema já está completamente discutido e eu não consigo encontrar nenhuma vertente, nenhuma faceta nova para que eu possa trabalhar? É bem interessante, gente, quando eu posso atualizar um tema que já está bastante discutido, ou quando eu posso ter uma nova perspectiva para um tema velho, tá? Mas sempre é importante que o conhecimento avance. Então, nós temos que tentar dar uma cara nova para esse velho tema. Agora, fundamental aqui, gente,
é ver se outros estudos semelhantes na área não esgotaram esse assunto, certo? Também nós temos que ver se existem algumas variáveis que ainda precisam de investigação. Então, muitas vezes eu tenho um tema muito trabalhado, mas existem variáveis que não estão completamente discutidas na literatura. Essas variáveis podem ser uma faceta boa para você trabalhar em relação ao tema. E além disso, gente, nós temos que fazer uma avaliação qualitativa do que está publicado. Isso é uma questão importante. Será que porque o assunto já foi trabalhado e existem muitos artigos publicados na literatura, esse assunto foi bem trabalhado? Será que esses artigos estão livres de risco de viés? Será que eles têm resultados que efetivamente são confiáveis, que eu posso usar no meu dia a dia, que eu posso trazer uma decisão prática em relação àquele assunto a partir dos dados fornecidos por esses artigos? Isso é fundamental. Se eu faço uma avaliação qualitativa do que já está publicado e eu chego à conclusão que existem vieses importantes que podem ter influenciado nos resultados, independente do número de pesquisas que já foram realizadas, aquele tema torna-se um bom tema de pesquisa, porque eu, enquanto pesquisador, vou me propor a realizar essa pesquisa dentro da metodologia adequada, com a sistematização que é requerida, com o menor incorporação de risco de viés possível, para que eu tenha um resultado realmente digno de validade interna e de validade externa. Então, essa característica aqui é muito importante também de ser analisada no momento da seleção do tema. É óbvio que nada disso vai ser possível se eu não estudar o estado da arte, ou seja, se eu não for atrás da literatura pertinente em relação àquele assunto. Então, a gente faz uma leitura exploratória inicial. Essa leitura ela pode ser baseada tanto em livro-texto quanto em artigo científico. A ideia de você usar os livros-textos é porque eles têm uma característica mais ampla, eles te dão uma visão total do assunto e você começa a mergulhar, você começa a entrar naquele tema, naquele mundo que você vai escolher para a tua pesquisa e começa a se familiarizar com os termos e com as questões que são levantadas em relação ao assunto. Mas o aprofundamento realmente se faz a partir dos artigos científicos. Dentro dos artigos científicos ainda existe uma segunda classe que eu acho fundamental para a gente utilizar quando você vai definir o teu tema, que são as revisões sistemáticas ou meta-análises. Ou seja, a partir de uma revisão sistemática, a partir de uma meta-análise, você tem certeza do nível de viés que está inserido nos estudos já publicados e você consegue saber se realmente aqueles assuntos eles estão bem fundamentados e eu posso ter clareza nos resultados e basear minha prática clínica a partir dali. Então, a minha sugestão é que a leitura fique focada inicialmente em livros-textos, mas depois disso você vai partir para os artigos científicos focando nas revisões sistemáticas e meta-análises. Para isso, é óbvio, nós vamos buscar as bases de dados. Então, nós vamos usar o PubMed, o Periódicos CAPES, a Scopus, o Scholar Google, ou seja, todas as bases de literatura científica que nos permitem conseguir esses artigos para leitura na íntegra. Bom, então, só para entender, para sintetizar tudo que nós falamos até agora, como que nós vamos escolher o nosso tema? Então, a partir de uma especialidade ou de uma disciplina que foi trabalhada no curso, ou a partir de uma curiosidade inicial, a partir de um tema que te chama a atenção, você vai definir esse tema como um tema provisório e você vai realizar uma análise da necessidade de estudos adicionais, da sua possibilidade de pesquisa, da confiança que eu posso ter em relação àqueles artigos já publicados, ou ainda, se o tema é um tema muito novo, o quanto eu posso contribuir para o conhecimento em relação àquele tema, e a partir daí eu vou chegar na definição do meu tema definitivo de pesquisa. Nós temos que pensar que esse tema definitivo precisa ter relevância, aplicabilidade e contemporaneidade, ou seja,
Lembrem-se daquele conceito inicial de pesquisa científica. Eu vou realizar a construção do conhecimento a partir de N possibilidades, mas sempre com vistas à melhoria da qualidade de vida da população. Então, se nós não temos uma relação com a melhoria da qualidade de vida da população, provavelmente esse tema de pesquisa não deve ser realizado. Além disso, ele, de preferência, deve ter uma aplicabilidade, seja do ponto de vista teórico, no sentido de melhorar processos, de melhorar os caminhos, de melhorar os métodos, ou do ponto de vista prático, que ele vai ter uma relação direta com o dia a dia do trabalho daquele profissional, daquela área específica, e além disso ele tem que ter essa característica de contemporaneidade, ou seja, tem que ser um assunto que esteja dentro do nosso tempo, tem que ser um assunto que esteja falando ao profissional do século XXI. Não podemos nos basear em artigos, em estudos que são antigos. A nossa ideia é sempre trabalhar com o tema o mais atual possível para ajudar os profissionais do século XXI a melhorarem as suas características no trabalho. Bom, é óbvio que para que tudo isso funcione precisamos de motivação. Então vamos ter a motivação que essa menininha linda teve aqui quando ela resolveu mudar o visual e cortar a sua franja. Vamos ter vontade de pegar essa pesquisa, de trabalhar nela e de continuar. Você, enquanto pesquisador, é capaz de definir o seu tema. Você tem autonomia para definir o seu tema. Portanto, escolha um tema que você gosta, um tema que você se sente curioso, que você se sente estimulado a continuar. Escolha um assunto que você gosta para que não seja um fardo a realização do TCC, e sim uma atividade prazerosa para o teu crescimento pessoal e profissional. Tudo isso é importante porque você vai passar muito tempo focado nisso. O teu assunto, o teu tema, o teu projeto de pesquisa e a pesquisa no futuro, vai ser um casamento. Você vai ter que trabalhar com ele, você vai ter que vivenciar, você vai ter que ler, você vai ter que escrever, você vai ter que dedicar horas do teu dia em relação a esse assunto. Por isso, escolha um tema que você se sente tranquilo, que você se sente curioso, que você se sente capaz, que você se sinta estimulado para poder realizar essa pesquisa. Bom, então a partir da escolha do tema, nós podemos passar para a definição do problema de pesquisa. O que é esse problema de pesquisa? Gente, o problema de pesquisa é aquela curiosidade que vai mover você para realizar a pesquisa. Então, nós podemos definir como uma dificuldade específica com a qual o pesquisador se defronta e que você vai resolver a partir da pesquisa. Numa segunda definição, nós podemos dizer que é uma questão não resolvida, que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Da onde que vem esse problema de pesquisa, gente? Dificilmente também esse problema vai vir do nada. Nós vamos ler muito e nós vamos chegar à conclusão que podemos adicionar, combinar, modificar ideias antigas, ou seja, modificar o que já está posto na literatura para que a gente avance um pouquinho mais no conhecimento. É uma dúvida ou uma curiosidade que o pesquisador tem em relação àquele assunto. A palavra curiosidade, eu acho que sintetiza muito bem a relação do problema de pesquisa em relação ao tema. Ou seja, eu preciso me sentir curioso em relação a alguma coisa. Essa curiosidade, essa questão não resolvida, constitui o meu problema de pesquisa. Mas nem todo problema é científico. É óbvio que a gente se depara no dia a dia com a palavra problema em inúmeras situações. Mas será que todos são científicos? É claro que não, né? Então, nós temos algumas características que são levadas em conta no momento de definir esse projeto, desse problema de pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho que enunciar o problema sob a forma de uma pergunta. Se eu não conseguir enunciar sob a forma de pergunta, o problema não será científico. E deste momento que eu enuncio sob a forma de pergunta, eu tenho que conseguir relacionar pelo menos duas variáveis entre si, que serão as variáveis a serem pesquisadas, tá? Ele tem que ser um
objeto de investigação sistemática, controlada, crítica, e tem que ser empiricamente verificado em suas consequências. Ou seja, eu preciso ser capaz de, através do método científico, resolver o meu problema, senão ele não será científico. O principal que eu acho aqui em relação às características do problema são essas duas primeiras situações. O fato de ser enunciado sob a forma de pergunta e possibilitar a relação de pelo menos duas variáveis. Existem algumas perguntas que a literatura coloca para nos ajudar a definir esse problema de pesquisa. Por exemplo, quais as informações que me permitem delimitar o tema? Sobre que aspectos eu vou estudar o tema? Seriam as variáveis. Qual a minha dúvida ou dificuldade em relação a este tema? A coerência entre o tema e o problema? E será que eu vou conseguir resolver esse problema enquanto pesquisador? Então, vamos tentar montar agora um esqueminha para fazer um exemplo prático de uma definição de tema de pesquisa. Eu separei aqui 4 etapas fundamentais. Então, na primeira etapa, e isso a gente já viu anteriormente nessa aula, eu preciso ter um tema bem delimitado, certo? Então, eu parto de uma área ampla e vou delimitar o tema de acordo com a literatura, de acordo com as situações que ainda não foram pesquisadas, com as variáveis que eu me sinto capaz de abordar. Na segunda etapa, eu vou fazer um levantamento de todas as perguntas de pesquisa que são possíveis em relação ao tema, ou seja, eu vou perguntar o que eu vou pesquisar em relação a esse tema, quais são as minhas curiosidades. Na terceira etapa, eu vou rever essas perguntas que eu fiz aqui, no sentido de determinar quais perguntas podem ser pesquisadas com êxito. E, por fim, eu vou definir o meu problema de pesquisa especificamente. Então, vamos ver um exemplo aqui. Digamos que um pesquisador resolva trabalhar sobre o tema gravidez na adolescência. Então, ele já fez uma certa definição, já diminuiu, já delimitou esse tema, porque o paciente que ele vai buscar é apenas o adolescente. Já houve uma definição, uma delimitação. Na segunda etapa, ele vai buscar as questões, as perguntas que ele pode utilizar em relação ao tema maior que foi trabalhado. Então, a segunda etapa fala, por exemplo, entre as questões, qual a relação entre classe social e gravidez na adolescência, quais as consequências sociais deste problema, quais as implicações médicas para o feto e para a mulher, e será que os adolescentes conhecem os métodos anticonceptivos? Enfim, várias vertentes foram colocadas aqui. Nesse momento, o pesquisador vai ver quais dessas perguntas eu tenho condições de responder com êxito, que eu tenho pessoal, tenho recursos humanos, recursos financeiros, recursos técnicos, para eu responder com êxito dentro do período de tempo que vai durar o meu projeto de pesquisa. Então, digamos que a resposta a essa questão seja trabalhar com o conhecimento das adolescentes em relação aos métodos anticoncepcionais. Ótimo! Agora vamos tentar colocar essa situação sob a forma de uma pergunta. Então, o problema de pergunta ficaria a relação entre a gravidez e o nível de conhecimento sobre anticoncepcionais entre adolescentes de baixo nível socioeconômico? Será que aqui eu tenho as duas variáveis ou mais relacionadas? Sim, eu estou relacionando gravidez, nível de conhecimento e o nível socioeconômico de adolescentes grávidas. Então, eu tenho essa característica de ter a relação entre as variáveis, eu consegui enunciar sob a forma de uma pergunta, então eu posso considerar que sim, este é um assunto, um problema de pesquisa verdadeiramente científico. Tá? Então, a gente parte do problema de pesquisa, que é realmente o princípio que norteia essa pesquisa como um todo. Tá? Nós vamos refinar esse problema de pesquisa a partir das questões delimitadoras. E elas vão ser criadas a partir da vontade de compreender o problema e a vontade de solucionar o problema. Tudo isso iniciou lá na escolha do tema,
Ou seja, quando a gente fez uma boa observação do cotidiano, quando a gente conversou com os especialistas, com os professores, com os colegas, com a participação em congressos, em simpósios, com a nossa leitura especializada em revistas, em journals, em livros. Então, tudo isso começou aqui. Mas o problema de pesquisa vai ser definido e vai ser delimitado a partir da tua vontade de solucionar esse problema e compreender esse problema. Então, aqui é um quadro resumo de tudo que nós conversamos até agora. Uma questão de pesquisa bem formulada ou um problema de pesquisa bem formulado nos mostra alguns caminhos em relação ao projeto e em relação à pesquisa propriamente dita. Então, ela serve como um modo de orientar a busca de artigos científicos, um foco para a extração de dados, um direcionamento para a apresentação dos estudos. Então, existe uma outra característica, uma outra possibilidade de formulação do problema de pesquisa a partir da estratégia PICO. Essa estratégia PICO, ela veio das pesquisas clínicas, das revisões sistemáticas, mas ela é muito interessante para nós utilizarmos em qualquer estudo, em qualquer trabalho de pesquisa. Então, a estratégia PICO significa P para pacientes, I para intervenção, C para comparação e O para outcome, ou desfecho. Tá? Então, ela vem do inglês, em português seriam essas as interpretações. Então, quando nós colocamos todos esses elementos na nossa pesquisa, na nossa questão de pesquisa, no problema de pesquisa, nós sabemos exatamente qual o tipo de paciente que vai participar, especificado pelo P. Nós sabemos qual a intervenção que nós vamos pesquisar. Essa seria a intervenção do grupo teste, por exemplo. Então, vai definir a intervenção que será investigada. E, normalmente, eu preciso de um controle. Então, eu vou ver a intervenção frente a que outro tratamento? Um procedimento padrão, uma intervenção de comparação que pode ser placebo ou até a não intervenção. E, por fim, o nosso desfecho, ou seja, o resultado esperado de acordo com o tratamento proposto. Então, pode ser uma longevidade, pode ser a mortalidade, pode ser os efeitos adversos de uma droga, entre outros. Então, um exemplo bem prático aqui. Essa é uma pesquisa que realmente a gente fez no nosso grupo de estudo. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, nós usamos a estratégia PICO para a definição do problema de pesquisa. O P, crianças submetidas a tratamento odontológico com anestesia local. O I, anestesia local computadorizada. O C, anestesia local convencional. E o O, a percepção de dor durante a anestesia. Juntando todos esses conceitos, o problema de pesquisa ficou assim. Anestesia computadorizada reduz a dor durante a anestesia local para tratamento odontológico em crianças quando comparada com a técnica convencional? Ou seja, é uma pergunta muito específica que é capaz de direcionar a busca em literatura, é capaz de direcionar a metodologia, é capaz de direcionar os critérios de avaliação dos resultados. Isso aqui nos dá um caminho muito específico a ser seguido e nos favorece a definição do projeto de pesquisa como um todo. Um outro exemplo, o P, pacientes pré-escolares em tratamento com o uso de antibióticos. O I, o uso de probióticos, seria a intervenção. Comparado com o quê? Com o não uso ou a não intervenção desses probióticos. E o que eles estão visando no outcome, no desfecho? A redução do risco de diarreia. Então, a questão de pesquisa ou o problema de pesquisa ficou assim. Há evidências de que o uso de probióticos em pré-escolar com tratamento de antibióticos reduz o risco de diarreia? Ou seja, é uma questão bem específica que nos facilita o desenvolvimento do projeto da pesquisa daqui para frente. Então, como vocês puderam ver nesses dois exemplos, o problema de pesquisa precisa de foco, precisa de delimitação. Se nós não conseguirmos delimitar de maneira clara e precisa, o nosso problema também não estará correto e nós temos que persistir nessa etapa até que haja uma definição clara e precisa do problema de pesquisa. Afinal, quem não sabe o que busca, não vai identificar o que acha.
A introdução, a partir desse ponto, já estará pronta para você fazer, porque a introdução vai tratar do tema e vai tratar do problema de pesquisa, certo? Então, o que a gente pode dizer sobre a introdução? Ela vai apresentar o tema, a fundamentação teórica para a definição do problema e apresentar o problema de forma clara. Então, não tem como você iniciar a escrita do teu projeto de pesquisa pela introdução, porque você precisa de muito estudo, muito raciocínio, muita leitura antes de realmente escrever esse capítulo do projeto de pesquisa. Então, a redação da introdução é conduzida partindo-se de informações gerais sobre o tema para chegar num problema específico. Ela tem que promover, inicialmente, a contextualização do tema, ou seja, o que a literatura fala a respeito daquele assunto. E nesse tópico é importante a gente citar a literatura mais atual possível. Como uma convenção, a gente procura artigos do ano que estamos, atual, até 5, 6 anos atrás. Então, nós vamos ter sempre o conhecimento teórico mais recente sobre o tema, apresentando o cenário e as tendências. E também, a partir dessa literatura, é possível que levantemos questões relacionadas a controvérsias ou conflitos relacionados ao tema. São as questões são as controvérsias, são essas falhas, essas lacunas do conhecimento que vão acabar direcionando a introdução para a apresentação do problema, ou seja, essa fundamentação teórica que vai nos gerar a definição do problema, tá? Então, ele tem que aparecer como uma consequência dessas lacunas do conhecimento ou dessas controvérsias presentes na literatura. Não há necessidade do problema ser apresentado como um item à parte do projeto, desde que ele esteja claramente colocado na introdução, tá? E para a gente definir os critérios sobre o problema, a gente já viu anteriormente todas as características do problema científico. Com isso, nós terminamos a primeira parte do nosso módulo sobre o projeto de pesquisa. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado e tenham podido ter novas ideias, tenham podido ter uma nova visão a respeito da escrita do projeto de pesquisa. Convido a todos a participarem comigo da parte 2 desse nosso módulo. Obrigada.